Primeira inscrita, a senhora Mara Rejane Weber, da FENAJUF. A senhora tem 3 minutos, pode falar daí mesmo. 3 minutos. Entendeu? Oi, sim. Boa tarde. Eu quero cumprimentar, parabenizar o deputado Vadir Damus pela iniciativa, o nosso sindicato de base também, o CISEJUF, por buscar essa audiência, e os nossos sindicatos de base presentes aqui, todos os componentes da mesa que falaram com muita propriedade. Eu venho como coordenadora da FENAJUF, colocar que a nossa crise, a crise econômica do Brasil, não tem a ver com as despesas públicas, tem a ver com a falta de um projeto de desenvolvimento que vai gerar arrecadação. E o serviço público tem sido usado como bode expiatório para um perverso projeto de desmonte do Estado brasileiro, e na justiça, tanto eleitoral quanto trabalhista, hoje a gente vive isso com muita concretude. Esse projeto de extinção das zonas eleitorais, a gente tem que dizer, por ato do ministro Gilmar Mendes, hoje presidente do TSE, ele é autoritário no método e é sem transparência na forma, porque ele não buscou ouvir nem servidores, nem magistrados, nem advogados, nem os eleitores que estão envolvidos na extinção dessas zonas, que terão que percorrer mais de 200 quilômetros, muitas vezes, para acessar o serviço eleitoral. E é sem transparência, porque até agora a gente não sabe como é que vai ficar a situação real. Nós temos aí um levantamento, faltando 8 municípios ainda, de 352 zonas eleitorais extintas no país. A gente não sabe como vai ficar essa situação, nós não temos, em nenhum momento, informação sobre como vai ser a redistribuição desses servidores, para onde vão, e também não temos os valores das FCs, que há menos de um ano a gente conseguiu aprovar para os chefes de cartório aqui nessa casa, e que há um desvio de propósito, porque a gente não sabe para onde vai esses valores que o TSE, ou nos TREs, vão ficar, das FCs que serão extintas. Então, eu acho que é importante todas essas iniciativas, mas a gente também buscar envolver a comunidade nos municípios com audiências públicas para reverter, com a participação de quem vai ser afetado. Obrigada. Obrigado. José Rodrigues Costa Neto, FENAJUF, Sindjus, Distrito Federal. Não está aí? Ok, boa tarde. Gostaria, a princípio, de cumprimentar todos os membros da mesa, ao mesmo tempo parabenizar o deputado Vadir Damus e o CISEJUF do Rio de Janeiro pela iniciativa, pelo requerimento, todos os deputados que estiveram aqui presentes e os colegas. Cumprimentar toda a população brasileira e os servidores, em especial os servidores da Justiça Eleitoral. Vou repisar aqui alguns pontos, mas nunca é demais repeti-los pela gravidade dos fatos. O que se vê hoje é um retrocesso, e esse retrocesso, na Justiça Eleitoral, ele faz parte de um retrocesso geral em todo o país e de ataques não só ao Judiciário, mas a toda a estrutura de serviços públicos, que é um bem da população brasileira e que, por isso, merece a maior atenção. A proposta do TSE é nada mais, nada menos do que extinguir 1/3 da Justiça Eleitoral de todo o país. Vejam o tamanho e a extrema gravidade que é isso, de querer se extinguir 72 zonas eleitorais nas capitais, mais de 900 no interior, das 3.039 existentes. Essa medida, essa decisão unilateral do TSE, sem ouvir a população, sem ouvir os TREs, sem ouvir o Legislativo, sem ouvir a sociedade de um modo geral, avilta, afronta a competência dos TREs,
As resoluções aprovadas 23.512, 23.520 e 23.522, e também a Portaria 207 de 2017, violam preceitos constitucionais ao ferir a autonomia administrativa, financeira e orçamentária dos TREs. E exercem um cerco contra a sociedade, conforme bem colocado pela MB na ADI 57030 e CONAMP na DPF 471, que inclusive o Sindijus DF ingressou como amicus curiae. Esse corte abrupto, que atinge 1/3 da estrutura da Justiça Eleitoral, medida de extrema gravidade, desmantela os serviços da Justiça Eleitoral, estrangula o funcionamento da mesma, colocando em risco o processo eleitoral, o exercício da cidadania, o Estado democrático de direito, em razão da dificuldade que estará exercendo, que estará colocando ao exercício da cidadania. A transparência nas eleições e o combate à corrupção, às fraudes e os crimes eleitorais. Também atinge diretamente a fiscalização da propaganda eleitoral e reduz a atividade jurisdicional com prejuízo tamanho para a sociedade. Atinge diretamente a população mais humilde e pobre, pois terão negado o acesso à justiça eleitoral, obrigando-se a fazer grandes deslocamentos de regiões mais distantes para tirar título e ter acesso aos serviços da Eu peço, por favor, conclua, por favor. Atinge os servidores e suas famílias dos cartórios que terão que ser realocados em outras cidades, obrigando-os a reestruturar suas vidas e, em muitos casos, ter que deixar suas famílias em outra cidade, tendo que abandonar o local onde se radicaram. Portanto, não podemos aceitar esses ataques perversos aos trabalhadores e à população brasileira de um modo geral, aos servidores do Judiciário, e pedimos aqui ao Legislativo que atue no sentido de combater esse desmantelamento da Justiça Eleitoral.